Vamos lá então falar de Champions League. Rapaziada, a mais querida está voltando. A Liga dos Campeones, beleza? Tá voltando aí nessa terça-feira já, com as primeiras partidas da ida das oitavas de final. Então a temporada começa a esquentar, começa a entrar naquela reta final. Inclusive, é meio chocante pensar que parecia que era ontem que a gente tava discutindo aqui o sorteio da fase de grupos, né, cara? Como passa rápido, minha nossa. Mas enfim, relembrando alguns confrontos, alguns não, todos os confrontos das oitavas de final, né? A gente tem aí na tela. Nessa terça-feira a gente terá o seguinte jogo: Copenhagen contra Manchester City. O Manchester City que vem de 10 vitórias na temporada. Tá com o De Bruyne de volta, tá com o Doku de volta, tá com o Haaland de volta, tá todo mundo voltando. Enquanto o Copenhagen, lá na nossa querida liga dinamarquesa, está aí nos últimos jogos aí 2 vitórias, um empate, tomando gol a rodo, tomou 4 gols do Elfsborg. Vale lembrar que o Copenhagen fez uma campanha bem interessante na fase de grupos, dando trabalho pro Galatasaray e pro Manchester United. E no final das contas, eles vão enfrentar o City aí. Eles são o terceiro nesse momento no campeonato dinamarquês. E eles vão enfrentar o City lá na Dinamarca no jogo de ida, né? E eu queria saber quais são os prognósticos do Yuri. Acredito que, obviamente, o Manchester City é muito favorito. Pelo que eu vi o Copenhagen jogar na fase de grupos, eu não me surpreenderia se o City não conseguir passar por cima. Se for um 2-1, uma coisa um pouquinho mais apertada. E aí na volta o City... Meio que aquele pique City contra Leipzig, tá ligado? Na ida na Alemanha foi um empate e na volta o City meteu 7-0. Eu não duvidaria que fosse algo mais ou menos assim, uma coisa um pouquinho mais apertada na ida e depois na volta um chablauzaço daqueles. Tem duas possibilidades aí de planejamento do Guardiola, né? Que ele costuma fazer nesse tipo de jogo. A primeira é ele tentar matar o confronto na ida, tentar fazer um placar muito grande na ida, e aí na volta ele poupa todo mundo, coloca time reservaço. Ele fez isso em algumas vezes, por exemplo, no mata-mata de 2018, o City pegou o Basel nas oitavas. Aí o City passou por cima do Basel no jogo da ida. Aí no jogo da volta poupou titulares, botou o time mistão ali pra jogar, administrou tranquilo. E em 2019 mesma coisa, pegou o Schalke ali no jogo da ida, macetou o Schalke no jogo da volta, mais tranquilo o jogo. E também tem o oposto, né, que ele fez contra o Leipzig. Na temporada passada, o jogo da ida contra o Leipzig foi um jogo bem preguiçoso do City, bem morno. O Guardiola nem faz substituição naquele jogo, né? E aí na volta foi com pau pra torar. Eu acho que nesse jogo contra o Copenhagen, considerando que nesse fim de semana ele deu descanso, por exemplo, ele deu descanso pro De Bruyne, deu descanso pro Bernardo Silva. Eu acho que nesse jogo aqui ele vai com tudo, para tentar construir um bom placar e resolver esse jogo nessa partida. Talvez um outro jogador ali seja poupado, tipo o Julian Alves, que tá jogando praticamente todos os jogos, talvez ele seja poupado, não sei. Mas eu acho que ele vai com força máxima para tentar resolver e acho que vai conseguir resolver. O Copenhagen, apesar de ter se dado bem ali naquele grupo com o Manchester United, com o Bayern de Munique, ainda assim é um time que tá bem longe de conseguir competir contra o Manchester City. Acho que eles vão tomar uma bucha aí, cara, um 5-0, um 6-0, não sei. Eu tô curioso para ver como é que vai ser o Haaland, né? Ele tá na disputa pela artilharia, tá empatado ali com o Morata, com o Griezmann. Talvez seja um bom jogo aí pro Haaland se tornar o artilheiro isolado e começar a caminhar para sua terceira artilharia da Champions League, cara. Então eu tô esperando um placar bem elástico aí pro Manchester City. Tu quer chutar um placarzinho ou não? 5-0 pro Manchester City. Sem dó nem piedade. 5-0 pro Manchester City. Dois gols do Haaland, 2 gols do Haaland. A gente fez uma votação ao vivo no YouTube pra quem tava assistindo aqui e deu 66% apenas de vitória pro City. Vocês estão malucos. 21% votaram no Copenhagen, vocês estão doidos. Eu vou chutar um... Eu acho que pode acontecer um lance desse no primeiro jogo ser mais morno aí e no segundo ele atropelarem. Vou chutar um 2-1 fora de casa pro Manchester City aí. O próximo jogo que nós temos aí na terça-feira é entre RB Leipzig e Real Madrid. O Real Madrid dispensa comentários, a gente tá vendo o que eles estão fazendo na temporada, estão com alguns jogadores voando, acabaram de destruir o Girona na La Liga e assumiram a liderança. Enquanto o RB Leipzig fez meio que um caminho reverso do que a gente espera de um time na temporada. Eles começaram muito bem, patrolaram o Bayern de Munique, várias vezes entraram no Euro Ranking aqui, porque estavam muito bem no começo da temporada, mas deram uma queda brutal de rendimento. E desde que a Bundesliga voltou da pausa de inverno, eles estão com apenas uma vitória em 5 jogos e mais do que isso. Apesar do Leipzig tá tendo dificuldades para vencer, ele tem marcado gol aí quase todo jogo. Não sei, cara. A Champions League ela é meio traiçoeira, né, cara? Às vezes você chega assim para um joguinho fora de casa numa noite fria, pensando, Uma não, noite isso fria em aqui Stoke. é besteira. Uma noite fria em Leipzig, né? No caso aqui, uma noite fria em Leipzig. Você chega lá pensando, passear, vamos lá meter gol nos caras, não sei o quê.
Aí do nada o Leipzig chega virado no Jiraya, tá ligado? Com todo mundo correndo igual uns insanos, o Real Madrid meio cansado. Não sei, cara, não sei o que é que vai acontecer. Eu vou chutar um chute arriscado aqui e vou dizer que esse jogo vai ser 2-2. Acho que o Leipzig vai conseguir dar uma incomodada no Real Madrid. Mas aí na volta, né? Na volta a gente já sabe o que é que acontece. Mas eu acho que o Real Madrid não ganha esse jogo, não. Aí só porque eu tô falando isso, vai ser 4-0 com 3 gols do Vinícius Júnior e um gol do Rodrigo, você vai ver. Então tá aí, cara. Lembrando que o Real Madrid vai ter uma zaga. Se seguir mais ou menos o que o Ancelotti vem fazendo, deve ser Tchouaméni e Nacho, né? Deve ser isso, né? E o Nacho, Carvajal volta pra lateral direito. Enquanto no meio-campo. É o Bellingham, né? Não vai estar jogando com o Bellingham. Vamos ver se entra, de repente, o Brahim Dias ou como é que ele arma o time aí. Mas eu acho que o Real Madrid vai vencer até tranquilo. Vai meter um 2x1 pelo menos. Um 2x0. 2x0 Real Madrid nesse jogo lá na Alemanha aí. Acho que vai ser. Gol de quem? Vai ser um do Vini Júnior e um do nosso querido Carvajal. Carnaval. Vai ser um do Carnaval, em homenagem ao Carnaval aí. Ainda nessa semana, nós teremos mais uma partida agora na quarta-feira. O time da Lazio enfrenta o time do Bayern de Munique. O Bayern desesperadamente precisando dar uma resposta, principalmente se o Tuchel for mantido no cargo e ao que tudo parece, né, será, não vai ser demitido nada assim, agora não foi demitido depois do jogo, não vai ser agora antes do jogo contra a Lazio, né? Mas o Bayern precisando dar uma resposta e vai enfrentar a Lazio lá na Itália, só que a sorte deles é que a Lazio vem fazendo uma temporada bastante ruim, né? Nos últimos 5 jogos a Lazio aí também tem apenas 2 vitórias, perdeu 2 vezes, tomou 3 buchas da Atalanta, tomou 3 buchas da Inter, não vem numa boa fase e acredito que pode dar jogo se o Bayern se sentir muito pressionado, se os jogadores se sentirem ali nervosos e tal, pode acabar dando um joguinho aí. Mas uma coisa a ressaltar é que o Sarri, né, o nosso querido Maurício Sarri, técnico da Lazio, não é retranqueiro. Então o Bayern pode acabar encontrando um pouco de espaços ali nos contra-ataques, coisa assim, e ter um pouco menos de dificuldade do que contra outras equipes, né? Então veremos como é que vai ser, mas tu acredita que o Bayern vai conseguir dar uma resposta nessa partida, não? Primeiro jogo na Itália, lá no Olímpico? Lembrando que recentemente aí o Immobile chegou a 200 gols na Série A aí, com um gol que ele marcou no final de semana. 1-0 Lazio, gol do Immobile. Vai ser esse jogo aí. Eita, estou cravando. Mas daí se for assim... Não confio. Se for, não confio mais no Bayern de Munique. Se a Lazio ganhar, acho que o Tuchel cai, tu acha que não? Talvez, mas eu não confio no Bayern de Munique. Eu acho que Porque- eles vão chegar com a confiança lá embaixo depois desse atropelo que eles sofreram do Leverkusen. Vamos fazer um jogo bem pouco inspirado e a Lazio vai encontrar um gol ali, todo troncho, e vai vencer. Só pra falar uma coisa aqui relevante aqui. Tu demitir um treinador entre as duas pernas de umas oitavas de final da Champions é uma boa ideia. Por que eu tô falando isso? Porque se tu tiver um resultado muito ruim no primeiro jogo e tu vê que o projeto não tá indo pra lugar nenhum, o segundo jogo é depois de quase um mês, né? Se eu não tô enganado, é quase umas 3 semanas pra frente. Então tem bastante tempo pra tu conseguir preparar algo diferente pra tentar um resultado. Vale lembrar, quando o Chelsea ganha sua primeira Champions em 2012, quem comanda o Chelsea na derrota contra o Napoli na ida é o André Vilas-Boas. Aí ele cai, depois de perder por 3-1, e na volta assume o Roberto Di Matteo, interino, vence por 3-1, leva pra prorrogação, o Ivanovic marca o 4-1, e depois aquele time do Chelsea completamente desacreditado vai vencer a Champions League. Então existe salvação, né, pra uma temporada que parece perdida. Se a Lazio ganhar, acho que o Tuchel... Pô, daí não tem como segurar. Os torcedores do Bayern de Munique vão fazer igual... O José Mourinho vai assistir isso aí, hein? O José Mourinho vai estar lá na tribuna já, né? Já vai levar a canetinha assim pra assinar o contrato, assim, vai estar assim no paletózinho assim. Lembrando que eles se enfrentaram na Champions 2021, nas oitavas de final, e o Bayern de Munique passou por cima da Lazio sem dó nem piedade. Dessa vez eu acho que não vai ter essa diferença. Vou chutar um jogo feio 1-1, hein? Tu falou 1-0 pra Pior que Lazio. ninguém vai assistir esse jogo, cara, porque ele vai ser no mesmo horário do principal jogo da semana. Só os torcedores do Bayern de Munique e da Lazio vão assistir. Mas qual que é o principal jogo da semana? Real Sociedad e Paris Saint-Germain. O próximo jogo também na quarta-feira é Paris Saint-Germain contra a Real Sociedad lá no Parque dos Príncipes. O PSG passa pelo seu momento mais tranquilo na temporada, tem conseguido vencer bem e abriu 11 pontos de distância na liderança do Campeonato Francês. Também patrolou na Copa da França e os times menores que ele enfrentou. Agora, a Real Sociedad, ao contrário, a gente já elogiou eles várias vezes durante a temporada, entrou algumas vezes no nosso Euro Ranking até, só que passa por um momento muito complicado em que nas últimas 4 partidas... Cara, a Real Sociedad, meu Deus... Nas últimas 4 partidas, atenção, hein, Real Sociedad. 0-0 contra o Rayo Vallecano, 0-0 contra o Girona, 0-0 contra o Mallorca e perderam de 1-0 do Osasuna. Ou seja, é um ataque que não faz gol e os caras também são inimigos do entretenimento porque eles mal levam gols. Acredito que eles podem dar um trabalhinho pro PSG, mas sinceramente eu já achei que poderia dar mais jogo. Hoje
É aquela coisa, né, Yuri? Quando a gente tava comentando lá do sorteio 2 meses atrás, a situação era uma. Mas agora a situação é outra. Eu acho que o PSG, o favoritismo do PSG aumentou consideravelmente nesses 2 meses aí. E a Real Sociedad vai tentar se defender, tentar escapar com um empatezinho, alguma coisa assim, um 0x0, quem sabe. Mas não muito mais do que isso. Eu creio que o PSG chega pra ganhar. Vale lembrar que eles conseguiram poupar jogadores no final de semana, né? Então o Paris tá com o Mbappé aí, que começou no banco, o Hakimi, entre outros jogadores aí. E vai entrar com pernas mais descansadas contra a Real Sociedad, que também vale destacar, não é um time que tem lá muita grande experiência em Champions League, enquanto o Paris Saint-Germain, a gente pode zoar o quanto a gente quiser, mas tem vários jogadores ali que jogaram muitas edições, né? A Real Sociedad, pra você ter uma ideia, ela marcou 8 gols nas últimas 13 partidas. É um ataque terrível, cara. Até que a defesa não é tão ruim, porque se botar eles também tomam poucos gols, né? Real Sociedad contra Napoli hoje, os caras jogam 900 minutos e acaba 0x0, velho. Deus me livre, cara, Deus me livre. O Napoli que também tá no mata-mata da Champions. Mas eles têm com essa questão que a defesa deles até que tem feito o trabalho deles, né? Eles têm tomado poucos gols, mas não estão fazendo gols. Tanto que fizeram 3 empates consecutivos aí em 0x0. E a gente falava isso na época do sorteio das oitavas, que existe um espaço tão grande de tempo entre o sorteio das oitavas e o início das oitavas, que é bem normal a avaliação mude. Então, quando você faz a avaliação na época do sorteio, é uma coisa, e quando você vai fazer a avaliação antes do início das oitavas de final, as coisas podem estar totalmente diferentes, se estão, né? Porque naquela época a gente falava de como a Real Sociedad estava fazendo uma temporada muito boa, tinha tudo para atrapalhar o PSG, podia se classificar, especialmente porque o jogo vai ser decidido na Real Arena. Hoje o cenário é diferente. Hoje o PSG tá vivendo um momento bem melhor. O Mbappé tá numa fase espetacular, já tá com 30 gols marcados na temporada. Outros jogadores do PSG ali estão começando a jogar bem também, como o Barcola. Então, hoje, diria que o PSG é bem favorito para esse jogo. Acho que eles têm tudo para conseguirem fazer uma boa partida ali. Lembrando que eles pouparam titulares nesse final de semana, né? O Mbappé não jogou, o Marquinhos não jogou, o Hakimi não jogou. Tem tudo para eles chegarem bem descansados para essa partida e conseguirem fazer um bom jogo. Acho que o PSG ganha esse jogo de 2x0. E aí na volta o pau tora, filho, porque o jogo é lá na Espanha. Mas acho que o PSG vai conseguir fazer um bom resultado. De acordo, eu acho que a tua avaliação é perfeita aí. E eu chutaria um 1x0, só considerando que a Real Sociedad quase não toma gol. Acho que vai ser 1x0 assim, marotinho. Mas com o PSG meio que amassando assim, sabe? Tipo assim, a Real Sociedad jogando, não conseguindo sair muito não. Acredito que vai ser um jogo bem desigual nesse sentido. Então tá aí, segundo as previsões do Yuri, patrolada do City lá pra cima do Copenhagen. Depois, empate do Real Madrid contra o Leipzig, vitória da Lazio e vitória do PSG. E segundo as minhas previsões aí, vitória apertada do City, depois vitória marromeno tranquilo, marromeno apertada do Real Madrid, empate entre Lazio e Bayern e uma vitória com poucos gols aí do PSG. A enquete que eu coloquei aqui na live deu 51% apenas botando vitória pro PSG. É porque a galera confunde enquete com hate, né, mano? A galera não gosta do Paris Saint-Germain e vota contra o PSG num jogo que eles são claramente favoritos. Aí é complicado também, estão votando com o coração e não com a razão. Mas beleza?